Acampamento em Família é um filme divertidíssimo que conta a história de uma família em um acampamento, um retiro da igreja, e tem lições muito interessantes pra gente. Mas antes de eu te dar detalhes do filme, eu quero te lembrar de deixar seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Bom, o filme, que está disponível na Netflix, conta a história de uma família americana que vai à igreja aos domingos, mas que está passando alguns problemas de distanciamento do marido, que trabalha muito, vive para trabalhar, aquela questão de que eu preciso sustentar minha família, eu preciso dar o melhor para minha família, eu preciso dar tudo que meus filhos precisam, e o homem da casa, o pai ali, ele acaba se distanciando um pouco da família, é aquele presente de corpo, mas que não está presente para a família, porque ele vive para trabalhar. Isso atrapalha, inclusive, a frequência dele aos cultos, ele não consegue estar na igreja por causa do trabalho. Isso é retratado bem no comecinho do filme. Então, tem um retiro espiritual, um acampamento que a igreja promove anualmente para as famílias da igreja, e a mãe da casa, ela pede que a família participe desse retiro, ela convence o marido, e o filme se passa nesse local do acampamento da igreja. O acampamento em família é o melhor evento do ano. Perguntem à nossa família. É o melhor lugar. Desculpa o atraso. De novo. O que eu tenho que fazer pra me redimir com você? O que você acha do acampamento? Esse da igreja? Então tem lições muito importantes nesse filme, principalmente essa questão de estar presente e não estar presente ao mesmo tempo, o que é mais importante, até que ponto vale eu trabalhar para dar tudo que minha família pode ter e não estar presente para minha família. E tudo isso traz uma reflexão muito interessante sobre um assunto que não é uma novidade, mas está cada vez mais presente nas famílias dentro das igrejas. Estamos tão envolvidos nos afazeres do dia a dia, nas contas que temos para pagar, nos projetos, nos desafios, que acaba não sobrando muito tempo para a própria família em si. Então, dentro das nossas igrejas, isso acontece também. Por algumas circunstâncias que ocorrem na história, eles convivem com uma família no acampamento que é uma família perfeita. É o exemplo de pai, o exemplo de mulher, de esposa, de mãe, o exemplo de filhos, o exemplo de criação de filhos. Então isso pesa muito sobre o personagem principal, porque ele não consegue ser aquele pai, aquele marido, dar a atenção que seus filhos deveriam ter. Só que ao longo do filme, a gente descobre algo muito importante, que não existe família perfeita. Isso vai desenrolando na história de uma forma inteligente, sem ficar cansativo. E como eu disse, o filme tem momentos assim muito engraçados. Então tem competições ali típicas de acampamento, tem aqueles momentos que uma família realmente quer se unir para vencer outra família numa competição, e tudo isso rende boas risadas. Apesar de algumas cenas um tanto quanto previsíveis, como o relacionamento da filha deles com um rapaz no acampamento e o desfecho que isso vai ter, o filme é muito bom, e mesmo sabendo o que vai acontecer em alguns momentos, você realmente quer assistir essa cena. Vale a pena assistir em família, vale a pena refletir na mensagem, vale a pena pensar no tempo que você tem dedicado à sua família, seja você pai, mãe, seja você jovem, e também nessa questão, será que realmente a família perfeita existe? Isso é muito comum nos nossos dias, a ficção do Instagram, das redes sociais, em que todas as famílias são perfeitas. Ninguém no Instagram está doente, ninguém nas redes sociais tem problemas financeiros, tem crises conjugais, tem problema de comportamento dos filhos. Todas as famílias nas redes sociais são perfeitas. E a nossa tendência nessa grande vitrine, a gente está sempre olhando a grama dos outros na rede social, e a gente acha, poxa, a grama dele é mais verde do que a minha. Mas a família perfeita não existe. Toda família tem problemas, toda família tem lutas, toda família tem dificuldades. E o mais importante é que a família esteja, de fato, aos pés do Senhor Jesus. A família vence e a família progride se está aos pés do Senhor Jesus. E o que é estar aos pés do Senhor Jesus? Obviamente, uma família que busca o Senhor pertence a alguma igreja, frequenta a igreja, participa das atividades da igreja, mas essa problemática que o filme traz do pai não ter tempo para a família por causa do trabalho, infelizmente às vezes também ocorre no seio da igreja por causa das questões de atividade e ministeriais. Com a ideia de que nós devemos dedicar todo o tempo que temos para a igreja, atividades da igreja, nós muitas vezes deixamos a família de lado por causa das nossas tarefas, do nosso ministério, do nosso trabalho. Às vezes tem um jovem, um adolescente, que ele não passa tempo com a família, porque todos os dias ele está envolvido em uma atividade, ou é um homem, ou é a mulher,
ele vai a cultos todos os dias, ele está envolvido com um monte de departamentos, ele está sempre fazendo alguma coisa, porque ele tem que fazer tudo na igreja, porque ele está trabalhando para Deus. E ouvimos frases absurdas como, não, no céu a gente vai descansar, aqui a gente não tem descanso. Isso não é verdade. E o principal projeto de Deus para você é a sua família. Se a sua família não estiver bem, se a sua família não for saudável, você não vai conseguir estar de forma saudável na igreja. Porque a igreja é formada por famílias. Então fortaleça a sua família. Busque sim a igreja, se envolva nos projetos, nos trabalhos, mas saiba que tudo tem um limite e você precisa dedicar tempo à sua família. Em primeiro lugar na sua vida, o seu ministério é a sua própria família. Depois, o seu trabalho, porque é de onde você tira o sustento para sua família e onde você vai testemunhar do amor de Deus de segunda a sexta. A maior parte dos dias da semana você está trabalhando e naquele lugar você tem que ter um bom testemunho, ser um bom funcionário, dar conta do seu trabalho, cumprir as suas metas. Ou se você é estudante, você tem que fazer isso na sua escola. E, por alguns dias da semana, você está dedicado à igreja local, a participar de cultos, de ministérios, de ações sociais, de trabalhos voluntários. Então nós temos que ter muito bem estabelecida essa ordem, essas prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar Jesus no centro da nossa vida em tudo o que fazemos, a começar pela nossa família. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é estar na igreja todo o tempo. Agora veja bem, eu não estou estimulando você a ficar em casa assistindo TV, passando tempo com a família no dia de culto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a primeira coisa que você deve observar é se os seus filhos, se o seu cônjuge ou se os seus pais têm o seu tempo para eles. Se você consegue dedicar um tempo de qualidade para conversar com as pessoas da sua casa, compartilhar das questões, dos problemas, das vitórias, para orar juntos, para celebrar juntos, para chorar juntos. Isso é o primeiro passo. Jesus tem seu centro de tudo, a começar na nossa casa. E então, as demais coisas serão acrescentadas. Então participe sim da igreja, seja engajado, se envolva em ministérios, ajude na sua igreja local, mas a sua família é o primeiro lugar na sua vida. Se você trabalha, eu preciso sustentar a minha casa, eu quero ter uma vida melhor, uma casa maior, eu quero levar minha família para passear, tudo isso é legítimo, é válido, não está errado, mas se você faz isso tudo e abre mão da sua família, está tudo errado. E nessa trajetória, nesse processo, lembre-se, não há família perfeita. Perfeito é Deus. E Ele nos ajuda e ajuda você a ter uma família saudável. Bom, essa dica de filme que eu quero trazer para você hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Aqui no canal nós temos estudos bíblicos, dicas de filme, de livros e sempre algo novo sobre o universo cristão. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.